Isabela Paris na área e hoje você vai acompanhar comigo a minha seleção de livros históricos. Aqueles livros que eu tenho aqui em casa, que eles têm mais um viés histórico, que vai contar pra gente um pouquinho da nossa história. Bora lá ver o que eu tenho aqui na minha estante? A gente começa falando de Mulheres Incríveis, da Kate Schwartz, eu acho que é assim o nome dela. Esse livro ele é uma pequena biografia de 44 mulheres ao longo da história. A gente tem, assim, de tudo. A gente tem espiãs, a gente tem piratas, a gente tem tudo quanto é coisa que você puder imaginar de mulheres que fizeram diferença na história, a gente encontra nesse livro aqui. É como se fosse uma espécie de uma pequena biografia. Vocês vão perceber na hora que eu abrir o livro que ele é todo ilustrado, assim, tem mulheres de todas as idades e também de todas as épocas. A gente tem aqui desde 430 a.C. até os dias atuais, passa pela Mesopotâmia, pela Antártida. Mulheres Incríveis faz esse recorte de mulheres que literalmente fizeram a diferença na história mundial, né? Então aí, ó, vocês estão vendo a Malala, né, que já é da atualidade, uma adolescente, e assim, tem muitos nomes importantes. É um livro que eu acho interessantíssimo para você ler com crianças, porque você faz com que essas crianças conheçam essas personagens históricas, né, e a importância delas. Então, isso daqui é um livro muito inspirador, porque ele mostra pra gente que as mulheres fazem a diferença na história. E eu acho ele lindíssimo, belíssimo, além de ser todo ilustrado, né? Ele é da Kate Winslet, saiu pela Astral Cultural, Mulheres Incríveis. Próxima leitura é O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, mas se alguém não conhece, Darcy Ribeiro, ele foi um antropólogo, historiador, escritor, que vai narrar a formação, a construção cultural do povo brasileiro, né? Esse livro, ele é resultado de 30 anos de pesquisa do Darcy, né? Que tinha esse foco na formação cultural do Brasil, e ele foi escrito durante o exílio do Darcy no Uruguai, lá em abril de 64, durante a época da ditadura, né? E ele queria responder sobre a formação do Brasil, por que o Brasil ainda não tinha dado certo, né? Quais são as heranças culturais que a gente traz, como essas interações sociais, né? Durante a vinda dos portugueses e dos africanos para cá, como tudo isso influenciou no que hoje a gente entende como o povo brasileiro, né? Assim, é um livro muito interessante, é como se fosse uma certidão de nascimento do Brasil, porque ele vai mostrar, né, toda a formação da nossa história, da nossa cultura, o povo brasileiro. E agora a gente fala de 1808, do Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, ele é um jornalista vencedor de vários prêmios e ele tem vários livros com enfoques históricos, né? Ele pega momentos específicos da nossa história e ele vai fazer toda aquela pesquisa em cima e vai trazer essa construção histórica pra gente. Esse livro em específico vai tratar do momento onde a corte portuguesa foge do Napoleão e vem parar aqui na colônia, né? Quando o rei Dom João VI traz toda a sua corte, vem aqui para construir o Brasil, digamos assim, né? E é um período muito importante da nossa história e é muito interessante porque esse livro ele é rico de detalhes, ele vai trazer muitos elementos bem bacanas para a gente trabalhar. Lembrando que Laurentino, o mais recente do Laurentino é um livro chamado Escravidão, que ele vai também fazer todo um recorte sobre a escravidão. Ele tem outros momentos políticos importantes que ele vai relatar, como 1789, 1889, então ele sempre pega esses momentos importantes da história e transforma em
leituras que eu super indico, porque nós temos que conhecer a nossa história. Então fica aqui a minha indicação de 1808. O próximo livro que a gente vai abordar é Prazeres e Pecados do Sexo na História do Brasil, do Paulo Sérgio do Carmo. Eu não conhecia esse autor, eu fui conhecê-lo na Flip de 2019, lá em Paraty. Para quem não conhece, a Festa Literária de Paraty, um dos maiores eventos literários que a gente tem aqui. E lá tem várias mesas com debates e uma das mesas era desse autor. Ele estava lançando pelo Sesc esse livro, Prazeres e Pecados do Sexo na História do Brasil. Gente, a palestra, a mesa, o debate foi tão interessante que eu falei, eu preciso levar esse livro. E olha os detalhes dessa capa, como ela é toda coloridona, né? Me lembra uma coisa meio Carmen Miranda. Então, assim, isso daqui é fruta, é tropical, é símbolo do Brasil em si, né? E ele vai abordar a questão da sexualidade, né? Essa construção do sexo aqui, né? Como é a vida sexual do brasileiro, mas não só do brasileiro na atualidade, desde que a gente tem aqui os índios, os povos originários, como isso foi mudando ao longo do tempo. É uma leitura muito divertida e uma delícia. E depois de falarmos de sexo, vamos falar de amor com a Regina Navarro Lins. Ela é uma carioca psicanalista que faz toda uma pesquisa em cima da construção do amor, né? O que é o amor, como esse afeto vai se alterando, né? Essa construção do que hoje em dia a gente chama de amor romântico, né? Essas relações que vão para além do sexual, mas essas interações amorosas, afetivas, esses laços que criam os casamentos, né? O que é um casamento? Hoje em dia tem uma função, se a gente voltar 200 anos aí na história, tinha uma outra função o casamento, né? E aí ela também vai fazendo essa construção do que é o amor, ela vai dividindo culturalmente isso ao longo da história. Então, ela dividiu em 2 volumes. Esse daqui é o volume 2, que vai mostrar pra gente do iluminismo à atualidade. Então, assim, essa construção do que é o amor, para que serve o amor, para que serve o casamento, as interações e tudo mais, vão se modificando. E é essa pesquisa que a gente vai encontrar aqui em O Livro do Amor, da Regina Navarro Lins. É uma leitura muito interessante. E para fecharmos o nosso combo de livros históricos, eu trago para vocês História da Bruxaria. Esse livro ele foi escrito por 2 autores, o nome é difícil de dizer. Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander. Enfim, né, eu tenho essa dificuldade de falar o nome dos autores, mas, gente, que livro maravilhoso. Antes de falar do conteúdo em si, eu queria falar das ilustrações. Esse livro tem cada ilustração que é, assim, perfeita, uma melhor do que a outra, assim, sabe? Ele é todo ilustrado, ele é muito bonito, essa cor dele, rosa, eu adoro também. E aí ele vai trazer, indo para o conteúdo, ele vai trazer um paralelo da feitiçaria ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente tem desde a feitiçaria antiga até aos movimentos recentes do neopaganismo, né? Então, como que vai se construindo a história da bruxaria, né? Como que as bruxas, elas são um estereótipo muito mutável ao longo da história, né? Vai se mudando a nossa relação com as bruxas, mas ao mesmo tempo é duradouro. Mesmo que a gente tenha passado por toda essa caça, né? Essa cultura do paganismo, ele ainda sobrevive. E é sobre isso daqui que o livro vai falar. Ele vai falar sobre essa caça às bruxas e como que todo esse movimento herege, né? Todo esse movimento, ele sofre muito, mas ele consegue se manter de uma forma duradoura ao longo do tempo. É uma leitura muito boa, muito interessante.
E para finalizar, eu queria deixar aqui uma dica para quem gosta de plantinhas. Eu sou apaixonada pelas minhas coquedamas, que são essas aí que você está conseguindo ver na imagem. E se você é daqui de Brasília, corre lá no Instagram do Jardim Mizu, que é onde você vai encontrar essas belezuras. E aí, pessoal, o que vocês acharam da minha coleção? Gostou de algum dos livros que eu citei aqui? Já conhecia? Já leu algum desses livros? Enfim, eu espero que vocês gostem. Eu vou ficando por aqui, só para lembrar que nós temos vídeos diariamente aqui no canal, sempre ao meio-dia, durante o mês de abril. Por quê? Porque estamos no Veda. E para fechar, eu queria te pedir aquele like maroto. Curte, compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo, porque assim a gente vai aumentando a nossa interação, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e tchau!